Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia, segundo aquele que até aqui nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que tudo opera, e assim como tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e Ele firma os nossos passos a fim de que seja sempre segundo o entendimento do alto, e o entendimento do alto é desviar do mal, é andar em relação a ele na retidão, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita, e foge de tudo aquilo que é aparência do mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem através daquele que é benevolência e nos concede esta paz que excede todo o entendimento. Assim como jamais agarrai um conceito e soltai o outro, assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, como ele é benignidade e a sua misericórdia, que outrora estávamos sobre a ira e durou um momento, e agora reina sua infinita bondade e misericórdia. Para o mundo ele não veio trazer paz, estão sobre a ira e indignação, aonde ele diz: pensais que vim trazer paz ao mundo, vim trazer espada. Por isso jamais agarrais um conceito e soltai a outra, assim como ele é benignidade e misericórdia, e a usa como a quer. A uns ele rejeita e a outros ele mesmo faz com que sejam aprovados. A palavra diz que antes mesmo dos gêmeos, Jacó e Esaú, haver obra, ele decidiu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Ele sendo onisciente, ele já sabe de todas as coisas, o onipresente e o todo-poderoso juiz de vivos e de mortos, julga tanto no céu como na terra e debaixo da terra, nem mesmo a sepultura está encoberto diante dele. Por isso, como pode o barro querer instruir o oleiro? Ele questiona: onde estava tu quando ainda estava a alicerçar uma porção de terra seca sobre as muitas águas? Não há quem possa instruí-la, assim como não há ciência, não há inteligência, nada que possa se opor à sua verdade, uma vez que tudo está sobre escabelo dos seus pés, e o Pai é a sua cabeça, e ele é a cabeça daqueles que estão como noiva, interligados uns aos outros numa só fé, num só batismo, num só coração de carne, contrito, o espírito quebrantado, produzindo antes, em primeiro lugar, frutos dignos de arrependimento, porque somos falhos, ainda se tropeça de alguma forma, pela fé sois salvos e cumpridores, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Assim ele nos ensina. Mas aqueles que justificam e declaram sua própria benignidade, que pressupõe de si mesmo, tal presunção é maligna, e não se alcança aquilo que ele é riquíssimo. A honra, a glória e a imortalidade que ele não divide com a carne. A palavra diz que é como uma erva arrancada, logo sua flor murcha, aonde não te indignes, assim como a palavra diz: não te felicites do dia de amanhã, porque o próprio dia traz a sua maledicência. Melhor para uma criança que não venha a nascer e conhecer tamanha maledicência debaixo do sol, aonde o Senhor é aquele que de geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, mas nós que permitimos, estamos sempre aprendendo do Senhor, e como barro maleável na mão do oleiro, permitindo com que o caráter seja aperfeiçoado constantemente, a fim de sermos aprovados diante daquele que disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito.
Vou-lhes preparar um lugar, não vos deixarei órfãos. Aleluia, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. A nossa mãe do alto, que é livre, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aquele que é a vida e a ressurreição, e assim ele tem cuidado de nós, e na sua imparcialidade, assim como preparou um lugar para aqueles que nele depositam a confiança, também há um lugar na sua imparcialidade, aonde haverá choro e ranger de dentes para os filhos rebeldes, que é pecado de feitiçaria, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. O seu verme não se queime, o fogo não se apaga, o lago de fogo, a segunda morte daqueles que não vencem o último inimigo, porque não tem aquele que podia os justificar, e ele já venceu por nós, e nele levou sobre si nossas maldições, e somos benditos do Pai através daquele que é o elo da perfeição. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.